Toda cidade tem suas histórias. Histórias que não são das cidades, mas sim das pessoas que nelas vivem ou viveram. São pessoas que fazem história nas cidades. E esta é a história de Salles Durner, um pintor que viveu em Franca, cidade do interior do estado de São Paulo, certo tempo atrás. Lá pelo início dos anos 1980, Franca já era bem conhecida por suas indústrias de calçado. Mas, com tantas fábricas de cortumes, faltava um pouco de cor em sua paisagem. Foi quando um interessante fenômeno aconteceu. De repente, pinturas chamativas, vibrantes, começaram a aparecer nas ruas, decorando muros, fachadas e interiores de lojas, fábricas e vários outros estabelecimentos. A população percebeu e adorou a novidade. Todos também notaram que essas pinturas tinham uma assinatura onde se lia Salles Durner. Era ele, então, o responsável por levar cor e beleza para as ruas de Franca. As pinturas e desenhos de Salles Durner encantavam a todos, e ele foi cada vez mais solicitado para novos trabalhos, os mais diversos. Seu nome e sua arte começaram a pintar por toda a parte. Em Franca, Salles Durner tornou-se sinônimo de arte e de artista. Mas apesar dessa popularidade, poucos realmente conheciam Salles Durner. Poucos sabiam que, além dos trabalhos comerciais, ele também tinha uma produção que fazia para si mesmo, em sua pequena casa de 2 cômodos, onde vivia com sua esposa e filhos. Pela madrugada, dentro, ele pintava e desenhava obsessivamente. Tinha tantas ideias que, antes mesmo de acabar uma obra, já passava para outra. Quando não gostava do que fazia, apagava e começava tudo de novo. Salles Durner sabia que esses eram os seus trabalhos mais importantes, porque eram os que expressavam a sua visão de mundo. Mas qual era o mundo visto por Salles Durner? Era o mundo que P conheceu. Antes de ser Salles Durner foi Pedro Paulo de Salles, seu verdadeiro nome, ou P, como era chamado quando criança. P nasceu em São Paulo, em uma família pobre que veio para Franca quando ele ainda era bem pequeno. Sua mãe não tinha tempo para o filho, pois trabalhava o dia todo como doméstica, e seu pai era um homem muito severo. P era um garoto de personalidade forte, daqueles que não aceitavam desfeita. Quando se envolvia em confusões, era castigado pelo pai de maneira brutal. Em sua casa, as surras e os castigos violentos eram constantes. P ficava cada vez mais revoltado. Até que um dia seu pai lhe deu a sua pior punição. Tirou-o de casa e o entregou a uma instituição para menores bem longe de Franca. Há quem diga que o pai, na verdade, o levou para São Paulo e o abandonou na cidade, deixando-o dormindo num banco de praça, e que só depois de um tempo morando na rua e vivendo de esmolas é que P foi levado para tal instituição. Ele tinha apenas 9 anos. Essa instituição era uma espécie de depósito de menores abandonados, um lugar desumano e cruel. Durante o tempo que passou lá, a vida de P foi um pesadelo. Mas uma luz se acendeu nessa escuridão. A instituição foi fechada e P encaminhado para um patronato para menores no interior do Rio de Janeiro, onde finalmente encontrou acolhimento. Lá, foi bem alimentado, aprendeu a realizar várias tarefas, obteve estímulo para os estudos e foi nas aulas de arte,
que P descobriu seu talento para o desenho. Um dia, por tirar a melhor nota da sala nessa matéria, ganhou da professora aquele que seria o seu primeiro presente: uma caixa de lápis de cor. Aquelas 12 cores mudariam a vida de P. Com elas, ele então pôde sonhar, viajar, expressar suas tristezas e representar suas alegrias. Na biblioteca do patronato, P descobre artistas que também usavam o desenho e a pintura para expressar ideias e sentimentos. Todos eles assinavam suas obras com nomes pomposos. Por achar que também deveria ter um nome assim, P decidiu que não seria mais P, mas Salles Dournet. P, ou melhor, Salles Dournet, ao completar 18 anos, deixou o patronato e voltou para Franca. O retorno não foi fácil. Sua família, agora sem o pai, que havia morrido, estava ainda mais pobre. Mas, se antes P era uma criança indefesa, agora Salles Dournet tinha um talento artístico para ajudá-lo a sobreviver. Começou pintando placas e, aos poucos, foi se aprimorando, até que deixou a paisagem de Franca mais colorida e bonita. Porém, P nunca deixou de viver em Salles Dournet. Aqueles pesadelos da infância nunca foram esquecidos. Mesmo tendo muito trabalho, a sua vida ainda foi difícil. Nunca conseguiu ser remunerado à altura do seu talento. E sempre foi atormentado pela miséria que conheceu e da qual não conseguia se livrar. Era nas pinturas e desenhos que fazia em casa que esse mundo vinha à tona. Sua mão era o meio e o tema da expressão do sofrimento. Da fome, da loucura gerada pela miséria. Olhares vagos, desiludidos, brotam em rostos sucados pelo sofrimento. Pés que pedem descanso. O pensador de Salles Dournet é o trabalhador exausto, sem esperança. Sua Madonna renascentista é a mãe que equilibra o cuidado do filho com a luta pela sobrevivência. Trabalhadores agrupados, os boias frias, os carregadores de café. Representações de uma força física e também política. Salles Dournet se entristecia com as injustiças sociais, com a exploração dos mais pobres e necessitados. Seus quadros e desenhos nos mostram os esquecidos, os desvalorizados, os marginalizados, aqueles que vivem em situação de rua, os que muito trabalham, mas pouco têm, os filhos de mães tristes e sem carinho de pai, os menores abandonados. Esse era o mundo visto por Salles Dournet, o mundo de P. Foi o mundo que o acompanhou até a sua morte, em 1996, aos 47 anos. Com o passar do tempo, Franca cresceu e se modificou. As cores dos muros pintados por Salles Dournet foram apagadas, destruídas. Seus quadros e desenhos, muitas vezes usados como moeda de troca para pagar dívidas e manter sua família, estão espalhados, alguns perdidos, muitos deles esquecidos em algum canto. O abandono que marcou a infância de P, numa triste ironia, segue na obra de Salles Dournet. Mas apesar disso, as obras que ainda resistem pulsam vigorosamente e nos provocam com a energia rebelde de P, uma criança inconformada que buscou encontrar sentido e motivação em um mundo hostil e que, tendo encontrado na arte a sua forma de expressão, usou-a
para retratar e denunciar as mazelas que conheceu. Salles Dournet foi, em sua época, o artista plástico de maior expressão e reconhecimento popular que a cidade de Franca já conheceu. Enquanto sua obra resistir e sua história for lembrada, o artista não morre.